Então agora a gente vai mostrar nos exemplos práticos aqui qual que é a diferença de cada uma dessas lesões. Então vamos lá, pessoal, eu peguei essa peça de coxa com sobrecoxa para a gente conseguir demonstrar na prática como que é cada lesão. Então a gente vai começar com uma contusão. Então nesse caso, né, essa região aqui sofre uma agressão, então a gente dá uma batida aqui. Então nesse caso aqui eu vou remover as camadas para a gente ver que realmente não aconteceu nenhuma lesão grave, né, no caso da contusão. Aqui a gente tira a pele, a parte da musculatura não tem nenhuma lesão grave. Quando a gente vê aqui na parte de baixo, a gente vê que a parte óssea e que a articulação estão preservadas. Então isso aqui é uma contusão. E aí o tratamento, no caso, seria o quê? Basicamente remédio para dor, gelo no local e aguardar um tempo até essas estruturas cicatrizarem, né? Uma lesão que normalmente não tem uma gravidade alta, né? Algo simples que acontece no nosso dia a dia. Então a segunda lesão que a gente vai falar seria o entorse, né? Então basicamente essa articulação se move dessa forma. O entorse seria a gente exigir um pouco mais de mobilidade dessa articulação do que ela costuma fazer. Normalmente quando a gente faz isso, algumas estruturas, né, que dão estabilidade, né, a parte ligamentar, ela se rompe e aí é o que eu comentei anteriormente. Dependendo da região e dependendo do ligamento que foi rompido, o tratamento é diferente. Então até agora a gente viu a contusão, que é basicamente a batida, o entorse, que é quando você tem um movimento exagerado de uma articulação, mas que essa articulação não sai fora do lugar, que é basicamente você tem a lesão dos ligamentos, de alguns ligamentos, e agora a gente vai mostrar a luxação e vai mostrar a fratura. Normalmente, esses casos de luxação e fratura estão relacionados a traumas de uma energia maior, né? Então vamos dar mais uma porrada aqui, e aí depois eu vou tirar a parte da musculatura, a parte da pele e vou expor a parte do osso para mostrar para vocês. Então aqui eu vou exemplificar o caso da luxação, né? Ocorreu um trauma nessa região e quando a gente avalia as estruturas, a gente consegue perceber, né? A gente passa pela camada da pele, tem a camada da musculatura. Aqui embaixo a gente consegue ver que os ossos estão preservados, mas quando a gente vai avaliar a articulação, a gente consegue perceber que ela está instável, ela tem um movimento acima do esperado e isso aqui provavelmente aconteceu por causa de uma luxação. A gente consegue perceber, né, que o osso ele não está congruente, ele tem um movimento acima do normal. As partes que normalmente ficam encaixadas, nesse caso aqui, não estão mais encaixadas, né? Foi uma lesão ligamentar muito grave e provavelmente isso aqui foi uma luxação. Então nessa peça eu tirei toda a camada de pele e musculatura que estavam acima dessa articulação e aqui a gente consegue ver a articulação em funcionamento. Então nesse caso, né, a gente consegue ver a articulação em funcionamento e quando você tem uma lesão muito grave, né, que é o que eu comentei no caso da luxação, várias estruturas aqui são rompidas e aí vocês percebem que a articulação que era para ficar dessa forma acaba perdendo a congruência. Então quando você olha de lado, você vê que o osso que era para estar aqui, a articulação que era para estar nessa posição, ele saiu fora do lugar. Então isso daqui é uma luxação. E agora nesse caso a gente vai mostrar o que é uma fratura. Então quando o trauma é forte o suficiente para impactar no osso e ele se quebra, é isso que a gente chama de fratura. Então nesse caso, esse osso daqui, ele era congruente e depois do impacto, ele perdeu essa integridade. Então aqui ele se dividiu em duas partes. Isso daqui é o que a gente chama de fratura. Muitas vezes a fratura ela acontece, mas os fragmentos continuam bem posicionados, ou seja, o osso você percebe que ele está completamente quebrado aqui, mas ele mantém alinhado. Tem casos que o osso ele se quebra, fica completamente separado um do outro. Muitas vezes a gente considera nessas fraturas que ficam desviadas, tiveram um grau de impacto, né, uma força associada maior. Mas a fratura basicamente é isso do osso perder a integridade.